A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a lição bíblica da CPAD, último trimestre de 2020. O nosso assunto é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que traz por título Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto áureo nos diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, verso 6. É bom que se diga que existe uma linha de interpretação que diz que isso não pode ocorrer mais, que Satanás somente poderia se apresentar diante de Deus até a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e que após isso, nos dias de hoje, isso não ocorre. Isso baseado em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então as pessoas que defendem essa tese dizem que esse agora significa que até então o diabo podia condenar, podia afrontar, podia acusar, e hoje ele não pode mais. Nós não temos recursos para afirmar se isso é verdade ou não, mas é interessante que os nossos alunos saibam que essa linha de interpretação existe. A verdade prática nos diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A introdução nos diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. O Senhor Jesus vai apresentar o diabo como real. Paulo, nas suas epístolas, ele vai apresentar o diabo como real. Lucas, nas suas declarações acerca dos Atos dos Apóstolos, ele vai apresentar o diabo como real. Portanto, a Bíblia nos apresenta o diabo como real. E aqui nós temos dois extremos a evitar. O primeiro extremo é negar a existência do diabo, como algumas pessoas fazem. E o outro extremo é imaginar que o diabo é um ser extremamente poderoso e que esteja em pé de igualdade com Deus. Nós temos que entender que realmente existe uma guerra, existe uma batalha espiritual na qual a igreja está inserida. Existem muitos versículos que comprovam essa verdade. Porém, nós temos que entender que essa guerra espiritual é entre Satanás e a igreja, não entre Satanás e o nosso Deus. Prosseguindo ainda na introdução, vai nos dizer assim: todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Nós vamos encontrar o patriarca passando por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, por dores, e todas elas aconteceram a partir da existência do diabo. Não queremos dizer com isso que todas as lutas que as pessoas passam tenham origem no diabo. O que nós estamos afirmando é que o diabo tem, se não for de maneira direta, é de maneira indireta, responsabilidade nos males que a humanidade sofre hoje em dia. Claro que a gente sabe que existe a lei da semeadura, algumas coisas que as pessoas sofrem porque semearam mal, mas em muitas vezes essas pessoas semearam mal também porque sofreram uma interferência, sofreram uma intervenção maligna, uma intervenção do próprio diabo. Prosseguindo ainda na introdução, vai dizer assim: nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. A Bíblia apresenta muitas situações em que o diabo ou um dos seus agentes interferiu na vida de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus. Podemos citar 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, onde Paulo, falando aos irmãos de Tessalônica, ele diz assim: eu
Inúmeras vezes propus ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Então ele fala declaradamente que houve um impedimento e que esse impedimento, a origem desse impedimento foi o próprio diabo. Então nós vemos que o diabo pode interferir em vidas humanas. Em Daniel também, no capítulo 10, versos 11 e 12, Daniel recebe a visita de um anjo e ele diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você inclinou o teu coração a buscar a face do Senhor, eu fui enviado com a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs no meu caminho, ou seja, um demônio se colocou no caminho daquele homem e ele demorou 21 dias para trazer essa resposta para Daniel. Então vemos interferência na vida de uma pessoa. Tópico primeiro, o livro de Jó e a natureza de Satanás. É importante que se diga que o livro de Jó não procura provar a origem do diabo. Assim como o livro de Gênesis não procura provar que foi Deus que fez todas as coisas, quando ele diz, e disse Deus, haja isso, haja aquilo, haja luz, haja luminares, aquela parte de Gênesis, aquela introdução de Gênesis, ela não está tentando provar que foi Deus que fez, ela está declarando que foi Deus que fez. Então aquilo é para nós. É uma declaração para pessoas que creem de que foi Deus que fez tudo isso. Apesar do livro de Jó não tentar provar a existência do diabo, ela o apresenta como real. No Evangelho de São João, por exemplo, no capítulo 20, versos 30 e 31, João vai dizer que Jesus fez muitos milagres e nem todos estão registrados. E ele vai dizer assim, mas estes foram escritos, esses que eu estou dizendo, foram escritos para que vocês creais, para que vós creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, tinha uma finalidade de provar que Jesus era Deus. Aqueles milagres, tudo que foi feito, tudo que foi narrado, tinha a finalidade de provar que Jesus era o Filho de Deus. O livro de Jó, ele não tem a finalidade de provar, mas de apresentar o diabo como um ser real. E pode-se afirmar que o livro de Jó é o livro mais claro a respeito de Satanás. Ele apresenta muitas características desse ser que nos permite saber quem ele é, como ele age e a maioria das coisas que o envolve. O comentarista vai dizer aqui que Satanás encontra-se na categoria de anjos, ou seja, o próprio Satanás é um anjo. E na Bíblia nós sabemos somente o essencial, aquilo que é necessário nós sabermos. Aliás, dentro da teologia, o assunto que nós encontramos com menos pormenores é exatamente angelologia, o estudo acerca dos anjos. Mas sabemos muitas coisas sobre eles. Por exemplo, que eles são seres poderosos. Salmo 103, verso 20 vai nos dizer assim: bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. A Bíblia declara que eles são poderosos. Eles são também inteligentes. Segundo o livro de Samuel, capítulo 14, verso 17, vai nos dizer assim: dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para discernir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. São palavras de Batseba, mãe de Salomão, falando com Davi. E ela disse assim: tu és tão sábio quanto um anjo de Deus. Então a Bíblia considera o anjo um ser inteligente. Sabemos também que eles estão a serviço do povo de Deus. Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14 nos diz assim: e a qual dos seus anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Podemos afirmar então que os anjos estão a serviço dos salvos. Existem coisas que só a eternidade vai nos revelar.
muitas vezes um atraso que nós sofremos, um pneu que fura, uma chave que a gente esquece e tem que voltar. Muitas vezes Deus está nos livrando através de anjos de muitas armadilhas demoníacas, muitas vezes de acidente, de assalto, de roubo, de tantas outras coisas. Coisas essas que só a eternidade vai nos revelar. Sabemos também que os anjos podem assumir corpo físico, apesar deles serem espírito, eles podem assumir corpo físico. Hebreus 13:2 vai nos dizer assim: lembrai-vos da hospitalidade, porque por ela muitos hospedaram anjos sem saber. Sabemos também que os anjos não se multiplicam, conforme Mateus 22:30, quando eles inquiriram, os judeus inquiriram ao Senhor Jesus acerca do casamento, quando eles disseram: uma mulher casou com um homem, ficou viúva, casou de novo, ficou viúva, casou de novo, e isso por 7 vezes. Na ressurreição, de quem ela será marido, sendo que ela foi casada com 7? E Jesus disse que aquele povo errava por não conhecer as Escrituras, e disse assim, que na ressurreição nós seríamos semelhante aos anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. O comentarista prossegue aqui dizendo que os anjos eles são de natureza sobrenatural. E ele diz que isso justifica o fato de Satanás ter rodeado a terra e passeado por ela de maneira tão rápida. Os anjos são muito velozes. Podemos depreender isso de Daniel capítulo 9, verso 21, que diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Subtópico 2, Satanás, um ser criado. Ora, Satanás sendo anjo, em que momento, quando eles foram criados? A Bíblia não nos informa isso, mas nós podemos deduzir que foi antes de Deus criar céus e terra. Jó 38:7 vai nos dizer assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ora, estrela da alva é uma menção que se faz a anjo. Aliás, nós vamos ver daqui a pouco que Lúcifer era chamado dessa forma. Lúcifer, em hebraico, significa exatamente estrela da manhã. E o texto vai dizer que essas estrelas da alva, elas cantavam quando Deus lançava o fundamento do mundo. Ou seja, quando Deus fez o mundo, elas já estavam presentes. Esses anjos já estavam presentes. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16 vai nos confirmar a ideia de que os anjos são criados ao nos dizer assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quando a Bíblia faz menção a tronos, dominações, principados e potestades, está fazendo menção a seres espirituais, dentre os quais os anjos, e o texto nos afirma aqui que tudo foi criado por Jesus e para Jesus, confirmando assim que o anjo é um ser criado, e Satanás, sendo anjo, também é um ser criado. É curioso notar que os anjos, eles sabem que eles são seres criados, sabem que são poderosos, porém limitados. Podemos afirmar isso baseado em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que nos diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João estava tentando adorar um anjo, a hora que ele recebeu toda a grandeza da revelação do Apocalipse, e o anjo disse: não faça isso, porque eu sou teu conservo.
Ou seja, o anjo se reconheceu pequeno e limitado, um ser criado. E nós podemos fazer um contraste com a pessoa do diabo. Um anjo fiel, verdadeiro, recusou ser adorado. Porém, Satanás, em Lucas capítulo 4, versos 6 e 7, ele mostra as glórias do mundo para Jesus e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Prosseguindo, o comentarista vai nos dizer assim: o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. O termo Satanás significa adversário. E o termo Lúcifer significa estrela da manhã. Então nós entendemos que Deus, quando criou esse anjo, ele criou como Lúcifer. Porém ele caiu, tornou-se um adversário de Deus e recebeu o nome de Satanás, que significa exatamente isso, adversário. Gostaria de ler Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 2, que no texto aparece como uma profecia ao rei de Tiro. E existem muitos estudiosos que acreditam que não diz respeito a Lúcifer, mas a um homem, ao rei de Tiro. Mas a grande maioria dos estudiosos percebem nesse texto coisas que não podem estar relacionadas a um homem, só poderia estar relacionada a um ser espiritual. Vamos ler o texto. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homens, e não passas de homem e não Deus, ainda que estime no teu coração como se for o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio aumentaste as tuas riquezas e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque estimas no teu coração como se fora o coração de Deus, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Esse aqui é um dos pontos pelos quais os estudiosos dizem que não pode ser o rei de Tiro, mas que se trata de um ser espiritual, o fato de dizer que estava no Éden. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. Então o texto vai afirmar aqui que ele era um querubim, motivo pelo qual se depreende que querubim seja uma das categorias dos anjos. No monte de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Só podemos crer que se trata de um ser espiritual. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem.
Ainda Isaías capítulo 14, verso 12 nos diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer. Dependendo da versão que você estiver lendo, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou estrela da alva. E aqui nós temos: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Podemos afirmar através disso que Deus não fez Satanás, Deus fez Lúcifer, a estrela da alva. Mas ele, fazendo uso do seu livre arbítrio, se revoltou contra Deus, se tornou adversário. Satanás se tornou adversário de Deus e hoje é o grande inimigo da igreja. O comentarista prossegue no subtópico 2 dizendo que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. E podemos afirmar isso baseado no próprio livro de Jó, capítulo 1, verso 12, quando Deus diz: eis que ele está em tua mão, tão somente poupa-lhe a vida. Podemos reforçar também essa ideia ao ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, no verso 10, que nos diz assim: e aconteceu no outro dia que um espírito mau da parte do Senhor se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha uma lança na mão. Perceba que o texto vai dizer que era um espírito mau da parte do Senhor. Como é que nós podemos entender isso? Deus tem um espírito mau que trabalha para ele? Como é que nós podemos compreender isso? Era um espírito que tinha autorização. Deus tirou a proteção que tinha sobre a vida de Saul e agora o espírito tinha liberdade, tinha autorização para atormentar a vida de Saul. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai e enumera Israel e Judá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1, vai dizer assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar os homens de guerra. Ora, quem foi que incitou? Foi o próprio Deus ou foi Satanás? Exatamente a interpretação que nós vimos falando. Satanás incitou com permissão de Deus. Por isso o texto vai dizer que foi Deus que incitou, porque Deus havia autorizado. Então nós temos que entender que as ações de Satanás elas são limitadas por Deus. A própria palavra do Senhor vai nos dizer assim, que nós não somos tentados além das nossas forças, mas fiel é Deus, que com a tentação nos dará também o escape. E isso nós podemos afirmar que Deus restringe as ações de Satanás. Ele pode muitas coisas, mas ele não pode tudo. E as coisas que ele pode dentro de um propósito divino que a eternidade irá nos revelar. Coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender nessa terra, o sofrimento pelos quais nós passamos, que a eternidade há de nos revelar. Subtópico 3. Um ser dotado de personalidade. E aqui nós não podemos confundir as definições. Personalidade não é mesmo que corporalidade. Satanás é espírito, ele não tem um corpo específico. Quando nós falamos de pessoalidade, nós estamos falando das características que tipificam a pessoa. Intelecto, emoção e vontade. É isso que define que uma pessoa é pessoa. Por exemplo, um animal, ele pode ser muito esperto, mas não dá para dizer que um animal tem intelecto, que ele raciocina. As coisas que ele aprende por instinto. Tanto é que um cachorro de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai sempre repetir as mesmas coisas, porque esse é o instinto dele. Então não se pode dizer que um cachorro é uma pessoa, porque lhe falta uma dessas características. Uma pessoa certamente tem essas 3 características: intelecto, emoção e vontade. E o comentarista argumenta da seguinte forma, que Satanás ele tem essas características
E ele fala e possui capacidade argumentativa, apresentando aqui o intelecto. Ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. O fato dele não ter um corpo específico não tira a condição dele de pessoa. O Espírito Santo, por exemplo, também não tem corpo, mas a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Ele fala, ele se entristece, ele toma decisões. O Espírito Santo é uma pessoa. Para reforçar essa ideia, vamos ler Lucas capítulo 1, verso 19, que nos diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te estas alegres novas. O comentarista vai nos afirmar aqui que Satanás, além de se expressar verbalmente, possui muito conhecimento. E ele sabe o que se passa na terra e como os homens se comportam. Tanto é que ele conhecia a vida de Jó. Mas nós temos que entender que Satanás não é onisciente. Somente Deus o é. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente, pode todas as coisas. Satanás não é onisciente. Tanto é que ele disse para Deus. Deus perguntou, de onde você vem? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse, então você viu meu servo Jó? Eu estou acrescentando esse então, né? Mas eu disse, bom, se você estava rodeando a terra, você viu meu servo Jó. Porque o ser onisciente, ele não precisa se deslocar, ele não precisa rodear a terra para conhecer alguém. Mas Satanás, Deus argumenta com ele, se você estava rodeando a terra, você viu meu servo Jó? Faz uma pergunta. Como ele é homem reto, temente, desvia-se do mal e outros adjetivos que Deus colocou para Jó, e Satanás diz assim, porventura teme Jó a Deus por acaso? Teme a Deus de balde? Tu cercaste de bens, tira os seus bens para ver se ele não te nega. Então isso mostra que ele não é onisciente, porque se o fosse, já saberia que Jó não iria negar. E isso faz de Satanás um ser muito perspicaz, um ser muito astuto. Por isso Paulo vai dizer que nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, não ignoramos as suas armadilhas. Porque nós sabemos que ele usa de métodos para enfraquecer o crente, para testar o crente, para derrubar o crente. Basta nós olharmos a história da igreja. No início da história da igreja, Satanás perseguiu e matou muitos cristãos. Ao perceber que essa estratégia falhava, porque o número de pessoas que se convertiam ao cristianismo era muito maior do que aqueles que morriam, exatamente por conta da sua fidelidade, aquela fidelidade dos cristãos dentro das arenas, morrendo, sem negar o nome de Jesus, despertava um interesse muito grande das demais pessoas em conhecer o cristianismo. Então Satanás, ele muda a sua estratégia, começa a promover mistura no meio da igreja, não matou mais ninguém. Na época de Nero, Domiciano, muitos cristãos morreram. Satanás, ao mudar a estratégia, colocou mistura no meio da igreja. Constantino, quando ele subiu ao poder, declarou que ele seria um dos apóstolos do cristianismo e ele era o protetor do cristianismo. E com isso, muitas pessoas começaram a vir para a igreja sem ter recebido o novo nascimento, sem ter se convertido. A partir de então, o poder da igreja foi aumentando, a igreja foi se fortalecendo, mas também foi se desviando das verdades bíblicas. E não é o que ele faz hoje? Quantas misturas que ele não promove hoje no meio do povo de Deus, no meio das doutrinas bíblicas e consegue ceifar muitas pessoas. Tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeiro subtópico, dor e sofrimento. E o comentarista aqui vai nos afirmar que Satanás é um ser capaz de agir contra o ser humano, causando inclusive dor e sofrimento. Basta que nós leiamos o Evangelho de Lucas no capítulo 13, no verso 11, que nos diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade.
e pôs a mão sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Perceba que se tratava de uma doença, mas Jesus se refere a ela como uma escravidão de Satanás, ou seja, ele pode infligir nos homens dor e sofrimento. Quando o diabo não age diretamente para causar dor e sofrimento nas pessoas, ele age de forma indireta, como aconteceu na morte de Abel, que foi morto por Caim. E a primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 11, vai nos dizer que Caim matou seu irmão porque ele era do maligno. E a primeira epístola de João, no capítulo 3, no versos 11 e 12, vai nos mostrar por que foi que Caim matou seu irmão. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então o texto afirma que havia uma influência maligna sobre a vida de Caim e devido a essa influência ele tira a vida do seu irmão. Ou seja, o diabo causou sofrimento de forma indireta sobre a vida de Abel. No caso de Jó não foi diferente. Primeiro teve os seus bens retirados, depois teve a sua família devastada e depois a sua saúde também foi comprometida. Já vimos que o diabo pode causar dor e sofrimento, mas ele pode também acusar. Subtópico 2 nos diz assim: o diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. E no caso de Jó, ele acusava Jó de praticar uma religiosidade interesseira. Zacarias, no capítulo 3, a partir do verso 1, vai nos mostrar como que o diabo trabalha. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Algumas versões trazem para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de veste suja diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Então perceba que aqui, Satanás, percebendo que as vestes do sacerdote estavam sujas, e sabendo ele que isso era proibido pela lei, porque o sacerdote ele tinha que fazer o sacrifício do lado de fora, ele tinha que remover a cinza e depois ele tinha que se lavar e trocar de roupa para entrar no templo. A Bíblia não mostra em que condição, em que ponto do templo ele estava, mas declara que ele estava com as vestes sujas e Satanás estava acusando. É assim que ele faz. Ele primeiro oferece o prato. É assim que ele age nas vidas dos crentes hoje. Ele oferece o prato. E depois que os crentes recebem o prato, aí então ele acusa aquele crente de ter recebido o prato que ele ofereceu. Então vigiemos e sejamos sóbrios. Subtópico 3, Satanás não somente causa dor e sofrimento, acusa, mas ele também tenta. E essa tentação é no sentido de derribar as pessoas. Aqui no texto, o comentarista vai argumentar que Satanás impulsionou os caldeus e os sabeus contra os rebanhos de Jó.
Vemos também aquele famoso caso quando Satanás quis tentar Pedro diante do Senhor Jesus. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tudo quanto te converteres, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará ao julgá-lo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ora, existem algumas pessoas que argumentam que Pedro não foi peneirado como trigo porque Deus atendeu a oração de Jesus. Mas olhando o contexto aqui, a gente percebe que Jesus não orou para que Pedro não fosse peneirado, mas que orou para que a fé dele não desfalecesse. O contexto nos mostra que isso se referia a essa negação de Pedro. Então, eu entendo que de fato Pedro foi peneirado e foi reprovado ao ter negado Jesus. E nós vemos que a fé dele quase desvaneceu. Nós vemos que Pedro se entristeceu, que se amargurou, mas Deus teve misericórdia dele e o restaurou, atendendo assim a oração do Senhor Jesus. Tópico 3: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso, normalmente a gente se refere a pôr do sol, a coisa que está se declinando. E isso é uma figura de linguagem quando ele coloca aqui o ocaso de Satanás, porque naquela prova Satanás realmente entrou em declínio. Através da prova de Jó, Satanás entrou em declínio. Primeiro, porque Jó não negou na primeira tentação. Segundo, porque Jó também não blasfemou quando ele toca a saúde de Jó. E terceiro, porque Deus o tira de cena. A partir do 3º capítulo, não se menciona mais o nome de Satanás. Nós vamos ver depois disso diálogos entre Jó e seus amigos e por fim Deus falando e restaurando a saúde do seu servo Jó. E o comentarista encerra dizendo aqui que Satanás não conseguiu o seu intento. E aí nós voltamos para a nossa verdade prática, que nos afirma assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. E que armas são essas? Podemos dizer que boa parte delas são aquelas declaradas em Efésios capítulo 6. Mas é muito interessante analisar essas armas acompanhando a pessoa de Jó. Veja bem, o apóstolo vai dizer em Efésios 6: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E eu te pergunto, não foi exatamente isso que Jó fez? Sustentou a verdade todo o tempo? É impressionante como esse homem, mesmo sem ter toda essa informação que nós temos, essa epístola maravilhosa que Paulo escreveu, ele já estava cingido os lombos com a verdade. Vestido com a couraça da justiça, ele estava, porque o próprio Deus disse: você viu meu servo Jó como ele é homem justo? Quando Deus disse que ele é homem íntegro, estava dizendo exatamente que ele era justo. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Claro, não tinha Evangelho naquela época, Evangelho escrito, então não faria sentido. Mas prosseguindo aqui vai dizer: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Jó tinha esse escudo, porque ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Prosseguindo vai dizer: tomai também o capacete da salvação, ou seja, a mente protegida. Em momento algum o diabo conseguiu afetar a mente de Jó. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Subtópico 2, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um fim apoteótico, porque Jó ele termina exaltado. E ele diz assim: Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. Paulo vai falar também sobre essa graça oculta na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7, ao escrever assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sendo assim, mesmo quando você não sentir que Deus está por perto, creia que Ele está. Porque tanto no caso de Jó quanto no caso de Paulo, eles não viam, mas a graça estava presente. E a graça está presente também na minha vida e na tua. Assim como esteve presente na vida de Daniel, na cova dos leões, o qual poupou que ele fosse devorado. Esteve presente na vida dos 3 amigos de Daniel, o qual poupou que eles fossem queimados dentro da fornalha. E esteve presente também na vida de Estevão, que não permitiu que ele abandonasse a fé em meio a um apedrejamento. Porque ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra de Deus. A Bíblia vai nos informar muitos textos que Jesus está assentado à destra de Deus. Mas nesse momento ele estava em pé. Em pé por quê? Para receber um servo que resistiu até o final às investidas do diabo através dos homens aqui na terra, que não sucumbiu à fé. Por isso o Filho de Deus se pôs em pé para recebê-lo, e certamente vai estar em pé para receber a mim e a você quando nós tombarmos a campa fria, quando o nosso corpo tombar nessa vida e nós preservarmos a fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like como forma de agradecimento. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com outros professores de escola bíblica dominical, para que eles sejam abençoados também com esse conteúdo. Deixe aqui também o seu comentário. Passou por uma prova difícil? Deus te deu graça para passar por essa prova? A graça de Deus te bastou? Quero ouvir a tua história. Deixe aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.